isso não vai passar, sabe? Não é como se eu pudesse excluir esse capítulo da minha vida, ele faz parte. Foi e sempre vai ser muito doloroso, mas é aquela coisa, a dor ela não passa, a gente se acostuma. Então, quando eu entendi isso, e outra, que eu não sou definida por isso, que eu tenho muito mais atributos, que eu tenho muito mais coisas positivas do que negativas para passar, Exato. ficou mais tranquilo. Foi até por isso que a gente colocou na sua descrição cantora ou artista, né, na agenda, Sim. e não um parênteses de que você fez parte desse caso, mas eu acho importante a gente também explicar para a galera que chegou através do nome. Claro que a gente não vai deixar isso no título do episódio, Sim. né, para não te definir, Sim, claro. mas é importante explicar para a galera sobre o que você passou, sobre de qual caso você fez Sim. parte, infelizmente, que é o do ator Rafael Miguel. Sim. Né, a Isabela que está aqui é filha do Paulo Cupertino. E é importante dizer também que ela não está aqui para ser porta-voz do caso. Ela não vai ficar tirando suas dúvidas sobre detalhes, até porque está em segredo de justiça ainda, Isa. E acredito que até definiu uma sentença, né? Teve algumas audiências já, mas é algo que eu não fico muito me adentrando, não. Sei que tá lá. Então ela vai contar a história dela, a vivência dela, até onde ela quiser, né? Até tinha falado aqui no episódio com o Beto Ribeiro, né? Sobre esse caso, porque eu falei, cara, não tem um capítulo sobre isso, sobre esse caso. Eu perguntei pra ele, ele falou, cara, tem a filha dele e tal. Eu falei assim, eu sou amiga da filha dele, que é a Isabela, só que eu nunca tive coragem de perguntar isso pra você. Você sabe disso. É uma coisa delicada, né? É uma coisa delicada. Eu sempre falo, gente, eu não tenho ressalva sobre falar sobre esse assunto. É uma coisa que não tem o que fazer. Faz parte. E é uma coisa que, às vezes, a gente passa por situações e, no falar, a gente acaba ajudando outras pessoas que ou estão passando, ou algo parecido, ou semelhante, ou, enfim. Eu lembro, eu estava comentando hoje, estava tomando café com as minhas amigas de manhã, e eu achei curioso, a palavra é essa, como eu falei uma frase aqui que era sobre mim, sobre a minha vida, o lance da Amada, minha filha, que eu estava falando sobre o distanciamento que o pai impôs, né, dela, na criação dela, e eu falei isso aqui. E eu fico até hoje impressionada com a quantidade de mães solos que, caramba, quando você falou isso, caramba, você falou isso, era palavra. Então, assim, a gente não sabe onde chega. A gente não tem noção. Então, se a gente tem uma experiência, e se essa experiência pode ajudar de qualquer forma alguém, né? Com certeza. Então, como a gente tem esse espaço aqui, a gente tem o alcance, a gente já falou disso até uma vez, que a gente tem o espaço, mas a gente não detém todos os assuntos do mundo. Então, se a gente pode trazer alguém que, de repente, fala sobre a família narcisista, alguém que fala sobre... e aí a gente consegue chegar na pessoa que está assistindo. Alcançar outros lugares, Por que não usar esse espaço para levar, né, uma mensagem que ajude? Eu vejo diariamente, durante esses últimos anos, mensagens de você me inspira, você me passa muita força. Eu fico feliz de ver você vivendo. Acho que hoje o que mais me deixa feliz é as pessoas falando, eu fico muito feliz que você está vivendo a sua vida e você está passando uma luz diferente. E isso não tem preço, isso não tem preço, de verdade. Então, se eu puder, de alguma forma, com a minha história, hoje, sendo capaz de falar sobre ela, inspirar e ajudar alguém, eu estou super à disposição para isso. Acho que é a única forma que eu consigo trazer alguma coisa positiva para tudo que passou, né? Exatamente, cara. E você sempre se expressou muito bem, mesmo diante, assim, das partes mais difíceis, né? Quando a imprensa vai toda em cima de você, porque acontece uma coisa no caso... Você tava quieta na sua. Aí, do nada, a imprensa... Todo mundo em cima de você. Na internet, todo mundo em cima de você. No dia que meu pai foi preso, eu estava num processo seletivo na empresa. E meu celular começou a tocar. E, tipo, meu celular pipocando, assim, e eu não tava entendendo nada. Falei, caramba. Aí, não sei o que, dá Atena. E bate, e não sei o que. Falei, e agora? Aí... só sei que eu atendi e todo mundo comemorando no telefone. Ele foi preso, não sei o quê. Gente, tá, mas agora não dá. Agora eu tô trabalhando. Fazendo algo que é pro seu futuro, sabe? E eu tava em fase de processo seletivo. E pra mim foi uma situação que eu cheguei ao ponto de entrar numa sala e meu celular tocando e eu olhando pro celular e falei, caramba, ninguém aqui sabe quem eu sou. Eu vou ter que falar. Foi horrível, foi uma situação péssima. Na empresa, você Na disse? empresa não sabiam. E aí eu tive que chegar no meu, então, chefe. Falei, olha... chorando horrores, toda lavada. Falei, olha, então, você não deve saber, mas a situação é essa, eu sou a fulana de tal, que aconteceu o caso tal. Não sei qual é a sua posição mediante o que está acontecendo agora, mas eu tô sendo sincera porque eu preciso ser. Aí ele Nossa, falou, você foi Isa, muito forte, muito madura. Meu Deus do céu. Porque eu fico imaginando assim, são 3 situações difíceis juntas.
é lidar com o fato, é lidar com a perseguição, porque aí você já tá com a dor do fato, tendo que lidar com a encheção de saco, porque, né, desculpa a palavra, mas né? É uma encheção de saco, porque, tipo assim, meu Deus, vocês estão entendendo que eu tô lidando com uma dor? Dá pra não ter encheção de saco? Mas não tem. Não tem. Se ela tá bem não quando não tá acontecendo nada no caso. Ninguém fala como é que você tá lidando. Você tá precisando de alguma coisa? Não tem. Mas quando acontece, ela vai falar. E aí é a dor, a encheção de saco e o nervosismo profissional. Sim. E aí pega tudo isso, bota numa garota, fala, te vira aí. Mas nesse momento, acredito que eu fui mais sensata possível, que foi o seguinte, falei, olha, a situação é essa e eu tô deixando a seu critério a decisão que você vai tomar. Se você vai permitir com que eu continue no processo seletivo ou se você vai me dispensar. Aí ele falou, Isa, você tá na cara que você vai dar super certo aqui. Só que seu trabalho, ele exige psicológico. E nesse momento você não tem. Então vai pra casa, eu vou te dispensar, resolve a sua vida. E quando você estiver bem, você me manda mensagem, porque as portas estão abertas pra você. E foi feito. Ele também tomou soube uma entender. decisão. Sim, soube super. Dei um tempo e voltei. Aí também você pensa, né? Pô, ele não podia ter mantido, mas talvez se ele tivesse mantido não fosse o melhor pra você também. Não. Né? E exigir de você uma situação que você não tava no momento. Exato. Então, ele foi sensato, eu fui sensata. Naquele momento, a única coisa sensata que aconteceu foi isso mesmo. Depois eu tive que ir pra casa de Uber, porque eu não tava... Todos os bares, todos os lugares estavam na minha cara na TV, depois de anos que nada tinha acontecido. Então, foi muito foi esse um processo. ano passado, né? Foi muito tipo, beleza, agora tá tudo bem. Agora tá tudo ruim. Agora eu posso andar na rua, agora eu não posso mais. E ficava isso, indo e voltando. Tanto que eu fiquei 1 ano fora das redes sociais para poder trabalhar. Qual era o momento que você estava... Porque você relatou o momento que você estava quando voltou a notícia, né? Mas que momento você estava vivendo quando o fato aconteceu? Cara, eu tava vivendo um momento onde eu tava entrando numa ótima empresa, eu tava me reconhecendo como pessoa, sabe? Eu passei por esse processo muitas vezes. Mas você diz quando aconteceu a tragédia ou quando aconteceu a prisão? A tragédia? Qual momento eu estava? Em que sentido da vida? Como estava a sua vida? Porque você relatou assim, que você estava no processo seletivo e tal, quando veio a notícia e como você teve que lidar. Então, imagina assim, antes de começar todo o pesadelo, como você estava? Cara, eu era muito menininha. Tava saindo da escola ainda. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. Tinha recém-completado os 18 anos. E tava vivendo minha vida normal, assim, com as adversidades que eu já tinha da minha vida mesmo, antes da tragédia mesmo. Você já tinha entrado na faculdade? Não. Nunca entrei. Tenho muita vontade, inclusive. Mas não tinha ainda. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, de fato. Era muito recente tudo. E eu não tinha noção de nada. Noção de mundo, noção de vida social. Nada. Eu tava, tipo, muito reclusa, né? Então, foi muita coisa junta. Foi bem difícil. De criança, você sempre foi filha única? Não, eu tenho um irmão de 17 anos com a minha mãe e com o meu pai, e mais 2 só da parte do meu pai. E vocês foram criados juntos? Não, só meu irmão de 17. Os outros 2 eu não tenho contato. Entendi. Como que era a sua infância? Você estranhava os coleguinhas na escola ou era Não, porque tranquilo, eu normal? tive o privilégio de estudar na mesma escola durante 13 anos. Então, eu tive uma vida social dentro da escola, fiz amigos, tive ciclos sociais. Tenho uma amiga hoje que é minha melhor amiga de 13 anos, desde pequena. E na escola, minha vida era boa. O problema mais era não ter uma vida social fora disso. Né? Então, era da escola para casa, de casa para escola e não saía para lugar nenhum. Se ir pra casa de amiguinho, de amiguinha, Não vetado. Era muito raro. Minha mãe tinha que brigar muito, falar com meu pai, tipo assim, deixa ela ir só um pouco, pra ela viver um pouquinho, mas sempre tudo muito restrito. E sua mãe fazia o quê? Se você se sentir confortável de Minha falar. mãe, ela sempre trabalhou, sempre foi independente, só que com o passar dos anos, por conta da relação tóxica com o meu pai, ela foi sendo podada por ele, né? Então, na época que tudo aconteceu, ela já não trabalhava mais, ela já estava também totalmente dependente, do mínimo. Isso vocês viam dentro de casa desde pequenos? Sim, a gente viveu, a gente acompanhou, na verdade, a regressão da minha mãe. Minha mãe, ela era a mulher que eu queria ser. Quando eu era mais novinha, sempre muito independente, sempre linda, empoderada. E isso foi acabando com o tempo. Acho que foi uma das maiores dores com relação à minha mãe, foi ver ela sendo podada por ele, sabe? Porque é uma pessoa que te inspira. Você vê que ela perdeu a voz. E eu também não podia devolver essa voz para ela, porque a gente estava ali tentando segurar as pontas. Então, era sempre bem complicada essa questão. Ó, se você não se sentir confortável de falar sobre qualquer coisa, você fala para parar. Não, eu vi um relato da sua mãe em que ela disse que ela gostou do seu pai por pouco tempo. O resto foi ela presa. Eu não concordo. Ah, é? Eu não concordo porque eu acompanhei o pós. Né, o processo dela mesma entender que ele já não estava mais nas nossas vidas. Puxa um pouquinho. Pode ficar encostada, só leva ele. Aí. Então, eu vejo que hoje
ela tá conseguindo se desvincular dele. Ela tá vivendo, ela tá voltando a se reconhecer como pessoa, tá num relacionamento, tá vivendo, de fato, saindo, coisa que ela não fazia minha vida inteira, 22 anos. Então, durante todo esse período, ela gostou dele, sim. Só que é uma coisa que acredito que pra ela deve ser difícil de admitir. Entendi. Porque falar que você gosta de uma pessoa que te fez mal, mas não é culpa dela. Não é mesmo. É que fica uma briga com o amor próprio, né? É Sim. uma luta muito grande. Tipo, como eu me permiti chegar nesse Exato. ponto? Exato. De me terceirizar a ponto de aceitar coisas que ninguém aceitaria. Porque se eu gosto tanto de alguém que não me trata bem, quer dizer que eu não me gosto tanto. Exato. E dizer isso soa muito estranho, Sim. né? Então é muito difícil, de fato. Mas e hoje a gente vive bem melhor nesse sentido. Ela tá vivendo mais, tá saindo mais. Eu acompanho de longe, eu dou super espaço pra ela. Não fico pesando. Você acha que na ela já dela. voltou a ser aquela pessoa que você reconhecia antes? Tá voltando aos pouquinhos. Ela tá voltando mas eu não crio expectativa, não. Porque é uma pessoa que passou por tudo que passou, tem altos e baixos. E eu não vou ficar esperando muito com que ela tempo, né? seja de novo. É muito tempo, né? É uma vida. Pois é. É uma vida. É uma vida. E cada um tem seu processo de Sim. cura, né? Com certeza. Nossa, eu imagino também a força dela, a força que ela teve. Sim. E você, por não ter socializado antes, então você não teve, assim, você não viveu o seu primeiro amor no começo da adolescência ali. Foi um pouquinho mais tarde. Foi quando você conheceu o Foi Rafael. quando eu conheci o Rafa. Então, é que foi uma coisa muito utópica, né? Foi uma coisa muito fora. Foi pique coisa de cineminha mesmo. Hoje eu penso, um pensamento que me pega muito é talvez hoje, se eu o conhecesse com a mentalidade, com a vida que eu tenho hoje, a gente não teria a mesma conexão. Porque eu era muito menina de tudo, ele também menino muito doce, sabe? Mentalidade parecida, gostos parecidos. Então, meio que casou pro momento que a gente viveu. Só que foi uma coisa muito breve, né? Foi intenso, mas foi breve. Então, eu não tive aquela coisa de datezinho, de ir no shopping, de passear, de fazer. Foi bem diferente. Você conheceu ele aonde? Você já conhecia ele da TV, não? Já, eu conheci ele pelo Instagram, mandei uma solicitação, e ele me seguiu de volta, a gente começou a conversar e foi indo naturalmente mesmo. Só que eu não fui aquela, tipo, tiete, tipo, ai, você vai ter chiquititas. A gente começou a conversar normal. E aí foi muito instantâneo, assim, a gente se gostar, foi bem bacana. Vocês moravam próximos e tal? Sim, eu já tinha o visto em lugares próximos da minha casa, ponto de ônibus, na igreja. Por isso que você falou, Sim, posso conhecer, né, Exato, esse menino. exatamente. Ele tá Era, aqui. era próximo, era uma coisa menos TV e mais realidade. porque ele já estava vivendo isso, né? Ele já estava fora da mídia, tinha um tempo, vivendo normal. Ele era professor de inglês. Ele vivia uma vida legal. normal, tranquila. Ele já também não era tinha mais. 18. Não, na época que eu conheci, ele tinha 22. Ah, ele era mais velho. Ele era, só não parecia, mas ele era É, muita carinha de neném também. magrinho, pequenininho. Mas ele era mais velho. E foi isso. E aí a gente começou a conversar, ficamos conversando por um mês antes de nos vermos pessoalmente. Depois a gente se encontrou num dia que eu saí da escola, numa pracinha perto da escola. E como foi? Foi muito louco. A gente ficou conversando, né? Só eu conversei sozinha. Ele só ficou. Sério, eu falo isso sempre porque ele tava tão assim, extasiado de estar me vendo, aquela coisa, tipo, um mês vendo ela online, agora eu tô vendo ela aqui. E ele ficava aqui olhando e eu falando e falava. Também era o primeiro namoro dele. Não era, pior Não? que não era. Mas, sei lá, o que passou na cabeça dele. Só sei que Tava foi... encantado. É, E você também. sim, foi bem casado, foi bem certinho. E quanto tempo pra vocês falarem, caramba, vamos namorar? Foi quanto tempo? Olha, a gente meio que não chegou a falar, o pedido não chegou a vir propriamente, né? Mas chegou um ponto em que eu quis afastá-lo de mim. Porque eu sabia da vida que eu levava, eu sabia que eu não poderia exigir que ele esperasse eu ter a minha liberdade pra gente ficar junto. E aí eu tentei falar pra ele, falei, olha, minha vida é assim, assim, assado, não dá pra gente ficar junto por isso, isso e isso. Só que meio que não funcionou, porque a gente se gostava demais. Então a gente foi levando como dava. Quando você diz esperar ficar livre, você se sentia aprisionada mesmo? Sim. Na sua vida? Muito. Era coisa, tipo, às vezes de eu não poder sair na janela. Era muito sério. Ficar sem celular? Ficar sem celular, ficar incomunicável. Qual o motivo pra isso? Patologia, só pode. Coisa da cabeça do meu pai, não é possível. A tua previsão era essa liberdade que você tinha como meta? Era assim, vou me formar, isso, vou trabalhar? Era esse cálculo? Era essa a ideia. Uma vontade, né? Mas também não sei se seria possível, sabia? Hoje eu penso isso, porque chegou num nível tão catastrófico que eu penso, de repente, até depois dos 18 eu não teria a liberdade que eu queria. O que poderia vir após? Né? O que ele poderia fazer quando eu começasse a falar, meu, agora eu não preciso mais de você? Sabe? Então, fica esse questionamento. Sim.
Ou poderia Mas ser uma hoje- prisão psicológica também, mesmo você conseguindo sair dali, porque existe Sim. também, né, o abuso Nossa. psicológico muito forte, Sim. que te deixaria aprisionado Minha mãe, depois. que é uma mulher adulta, independente, passou por isso, porque É, eu, como então. filha, não passaria. Uhum. Então fica um Sim. O questionamento. seu irmão já tinha saído de casa? Não, ele é menor, né? Então, Ah, tá, ele era mais novo. ele era bem pequenininho. Era o na mesmo época. padrão com vocês dois? Nunca é. Eu sou a única filha mulher de 4 filhos. Então, meu pai falava, você vai namorar depois dos 30 se eu deixar. Sabe? Era bem assim. E ele, uma pessoa machista, misógino, era... Se eu tivesse sentada, por exemplo, assistindo televisão, você não tem nada pra fazer? Você não tem um chão pra varrer? Você não tem uma casa pra limpar? Assim, eu tinha que estar sempre limpando casa, fazendo alguma coisa em atividade, coisa de trabalho doméstico mesmo, porque pra ele era pra isso que mulher servia. Então, essa era a vida que eu levava, com a minha mãe. Ele vivia lá com vocês? Não. Às vezes, ele não morava comigo, mas ele, como trabalhava próximo, né, no mesmo quadrante, ele ia direto em casa e ficava monitorando o que a gente fazia. Muito louco. Nossa, cara. É insano. Hoje em dia, se eu paro pra pensar, eu falo, caramba, que loucura. Você contando, relatando a história, você sente esse estranhamento, né? Só que hoje eu vejo de fora. É, então, você vê de fora falando, caraca, eu vivi isso. Sim. Hoje eu tenho uma visão muito por cima, assim, tipo, caramba, que vida. Enquanto você tava, porque agora você tem a visão de fora, né? Mas enquanto você tava, você tinha a consciência de, tipo, isso é diferente do que todas as minhas amigas têm? Ou você ainda não tinha essa visão? Não tanto. Não tinha tanto porque eu não tinha como acompanhar a vida dos meus amigos, né? Mas eu lidava muito mais com questões internas do que externas. Por exemplo, dos meus 14 para 15 anos eu tive bulimia. Eu tive bulimia e a ponto de eu chegar a pesar 49 quilos, com a estatura que eu tenho hoje. Nossa. E era coisa de as pessoas da minha família verem e não ter aquele cuidado, falar, você tá ridícula. Você tem Ou você noção tá que doente, ridícula? né? Não, você tá doente, não chegava. Você tá feia. Você tá ridícula. E eu, não, tá tudo bem, tô bem, tô bem. Na escola também, nossa, aí você tá magra, tá tudo bem, tô ótima. E aí, quando meu pai chegou em mim pra falar sobre, ele falou, você tá triste? Eu falei, eu tô. Ele falou, limpa a casa que passa, ocupa a sua cabeça. Desse jeito. E aí, eu tomei a decisão, eu comigo mesma, de falar, não, não vai ser assim. Sempre foi desse jeito. Teve um dia que eu sentei na beira da cama e chorei. Falei, Deus, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. E eu, comigo mesma, comecei a me cuidar, comecei a correr atrás de me reerguer, sabe? E foi a minha aspiração. Não havia momentos de carinho, de paternidade, Não, de um cuidado, sabe? Dizer um eu te amo, um abraço de pai. não. Vezes que eu tentava me aproximar dele, por exemplo, um dia eu tentei abraçar ele e me empurrou. Sabe? Ele era muito... Sei lá o que ele sentia, se ele sentia ameaçado, porque eu já tinha tendência a ser uma mulher independente. E isso é uma coisa que, para um cara com essa visão machista e misógina, não é, entendeu? Atrativa. Então, ver que a minha filha tá batendo de frente comigo, eu vou ter que podar. Uhum. Entendeu? E você chegou a conversar?